Bom, então vamos lá? Como Biden destruiu o American Dream dos brasileirinhos. Poxa vida, revolução silenciosa ali na imigração americana e como um todo, para que a gente consiga entender isso tudo, para que a gente possa descortinar, eu vou ter que trazer minha bagagem aqui de mais de 1000 pleitos, nosso foco do canal Filosofia, Política e Economia, e uma vasta outras experiências de outras vidas passadas, de outras atividades profissionais, né? Para que a gente possa entender, descortinar, desdobrar isso tudo, porque não é fácil, não é simples, ainda mais para quem está na área. E como você já sabe, a gente está fazendo uma série aqui de alguns vídeos voltados para isso, né? É, hoje, né, prestando serviço para empresas americanas e tendo uma empresa nos Estados Unidos, a gente tem o que falar um pouco a respeito. E é uma forma prática de a gente aplicar os conceitos conservadores, que é o viés do canal, né, de entender sob a ótica do conservadorismo as coisas todas, e por si só descortinar como que a mentalidade progressista na prática ela se dá. Então, a gente começou o canal com muita filosofia, muito campo das ideias, e cada vez mais a gente vai migrar de forma a entender como isso se desdobra na prática, tá bem? Então, fica o convite aqui. Bom, ah, pensa lá, tá? Um pouco de storytelling para você aqui, de caso que eu vou ter que trocar os nomes dos clientes, tá bem? Para que você possa, para que eu possa manter a confidencialidade e você possa entender. Bom, vou pensar lá, dezembro de 2020, uma doutora, Maria Santos, né? Médica formada por grandes universidades aí do Brasil, PhD em biotecnologia. Ela tá lá sentada na frente do computador checando seu status para petição sua do EB2 Inidal. 4 meses depois de aplicar, ela recebe um e-mail que mudaria toda a sua vida, lá, aprovado, approved. Então, a taxa de aprovação daquele ano era de 94%. Então, o sonho americano, ele funcionava como um relógio suíço. A coisa toda estava se dando assim, 21, 22, foi extraordinário. Eu mesmo tive mais de 100 pleitos e eu diretamente fazendo aprovado sem o request for evidence. Então, assim, foi extraordinário. Agora imagine essa cena, janeiro de 2024. Dr. Fernando Silva, mesmo perfil, mesma qualificação, mesma universidade, mesmo sonho, American Dream. Ele abre o e-mail da USS e lá vê ou o status ali do case track, negado, denial. Taxa de aprovação, 43%. Que diabos aconteceu entre 2020 e 2024? Como que é possível que profissionais com o mesmo perfil, a mesma qualificação, tenham destinos completamente diferentes e opostos em apenas 4 anos? Então você vai descobrir agora como que essa revolução silenciosa que o Biden implementou na imigração americana se deu. Ela destruiu décadas de tradição americana de atrair os melhores talentos do mundo. E porque mesmo com o Trump de volta ao poder, as aprovações continuam no chão, tá? 2025 não é diferente. Eu tenho 2 casos semelhantes. 2 casos onde uma assistente de balcão de um laboratório foi aprovada com uma área de formação odontologia que praticamente nunca exerceu, e um médico com 4 patentes, mestre com quase 200 evidências negado, feito pelo mesmo consultor e eu coordenando o projeto. Bom, mas antes de contar exatamente o que mudou, eu preciso te mostrar por que 99% das pessoas estão analisando essa catástrofe de uma forma completamente errada, se a gente for se pautar na realidade. Edmund Burke, né? Ah, todo mundo que você conhece aí, que se você se deparar com pessoas que lidam com isso de alguma maneira, né, tiveram contato com imigração, quando você pergunta sobre a queda das aprovações do DB2NW, vai ter uma resposta muito batida, muito parecida. Ah, porque aumentou muito o volume de petições. Ah, porque ficou mais competitivo. Ah, porque os critérios ficaram mais rigorosos. Ah, não é bem por aí, tá? E
com mais de 1000 pleitos aí, como eu comentei, eu vi muita coisa nesse meandro acontecendo. Essas transformações me vindo à mente, a visão em tempo real, então o volume aumentou de fato, mas não foi o que destruiu as aprovações, tá? Deixa eu te mostrar em números reais. Durante o governo Trump, lá em 2017 a 2020, a taxa de aprovação do EB2 ficava lá variando entre 90% a 96%. Era previsível, era confiável. Então você tinha um PhD, publicação, um track record sólido, aprovado. Em 2023, finalzinho assim do segundo semestre, 2024 foi horroroso, mas ali no segundo semestre de 2023, a taxa caiu para 79%. Já era preocupante, porém ainda aceitável, né? Aí lá vem 2024, o fatídico e famigerado 2024. Cai para 43,31% de aprovação. Então, uma queda de 46% em um ano. 46%. Então, para você ter uma ideia do que isso significa, de cada 10 profissionais excepcionais que aplicavam ali, porque você tem duas portas, né? O Exceptional Ability e o Advanced Degree. Para EB2, NW, para EB1, habilidades extraordinárias, para EB3, você se aglutina lá com uma empresa, fica lá um ano dependendo dela, EB5, enfim, para investidores, né? A gente vai falar em alguns outros momentos, mas não é o foco. O foco é você entender que 9 era aprovado em 2020 e apenas 4 aprovados em 2024. Dos outros 6, com as mesmas qualificações, foram e estão sendo rejeitados ou ficam eternamente ali pendente. Fica lá esperando a sua análise ser feita. Mas é que aqui que a coisa fica interessante. O que realmente mudou não foi a quantidade de petições, foi algo mais profundo, mais sinistro. A interpretação administrativa de uma decisão de 2016, chamada Matter of Danazar, tá? Que ali a coisa houve uma mudança de paradigma. Mas peraí, se essa decisão é de 2016, por que só agora virou problema? Por que funcionou perfeitamente durante Trump e virou um desastre durante o governo do Biden? E é aqui que a coisa fica realmente misteriosa e você vai entender um pouco como que essa burocracia progressista opera e a mentalidade progressista vai se dar, os resultados disso vai nos dar um check-up, um raio-x do que pensa aí o progressismo. Então, para entender o que o Biden fez, você precisa primeiro entender o que Matter of Danazar, tá bem? Então, 2016 é uma decisão que estabeleceu lá 3 pilares de todo candidato ao EB2 MW precisaria ter. Então, o primeiro prong seria voltado para interesse nacional, para importância nacional, para mérito substancial. Interesse nacional acopla todos os prongs. O prong 2, bom posicionamento para avançar no empreendimento proposto. E o prong 3, se é benéfico ou não para os Estados Unidos. Você está no canal, você vai entender silogismo aristotélico na veia, tá? Então, um ali é o mérito substancial, importância nacional, premissa 1, bom posicionamento, premissa 2, e a conclusão é válida e verdadeira se as premissas se seguem válidas e verdadeira. Então, prog 3, se é benéfico ou não para os Estados Unidos, ou seja, vai só seguir válido e verdadeiro se as duas primeiras premissas estiverem válidas e verdadeiras. Tá bem? Bom, parece simples, em partes, né? Na época do Trump era simples. A interpretação era generosa e baseada no bom senso. Se você trabalhava numa área importante para a economia americana, isso era considerado importância nacional. Se havia escassez de profissional qualificado na sua área, isso era argumento válido. Então, se você tinha qualificações excepcionais, você estava bem posicionado. Qual que é a diferença de importância nacional e mera substancial? É aquilo que o John Kennedy falava: não pergunte o que o governo pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo governo. De cima para baixo, não. De baixo para cima. De baixo para cima. É a visão conservadora. É a visão que é antiprogressista. Progressismo é aquilo que a gente sempre fala aqui no canal. Enfia-se goela abaixo, de cima para baixo. Então, os legisladores lá no panteão do Olimpo, lá, enfia, pega a coisa do direito internacional, coloca no direito interno, enfia a goela abaixo da população. O direito consuetudinário que a gente já falou aqui é exatamente o oposto, tá bem? Bom, que é a importância nacional. Então, o direito consuetudinário começou a ser perseguido nesse sentido.
o de baixo para cima começou a ser muito menos aquecido e hoje praticamente quase 90% ou mais das negativas é, é caça à importância nacional e não mérito substancial. Então, aí vem o Biden, 2021, implementa uma revolução toda ali. 2022 a OSS publica uma nova guidance que muda completamente a interpretação dessas guidelines aí dos 3 pilares. Não, do primeiro pilar, eles passaram a exigir o impacto direto e específico para os Estados Unidos. Então não basta mais trabalhar numa área importante, você precisa provar exatamente como que o seu trabalho futuro vai beneficiar especificamente a América. Então, argumentos sobre escassez de mão de obra, rejeitado. Benefício geral para a indústria, insuficiente. No segundo pilar, não basta mais ser excepcional ou extraordinário, como é nos 10 critérios lá do EB1. Você precisa provar detalhadamente que trabalha especificamente, ou que o seu trabalho vai ser especificamente impactante aos Estados Unidos, as suas qualificações se traduzem exatamente nesse trabalho duro futuro. É como se eles quisessem um plano de negócio de 5 anos para sua vida. Você monta o business plan. A gente faz isso. É o que eu faço. Além de montar business plan para peticionário, a gente monta para mercado também. Para empresa. Ah, eu quero operar nos Estados Unidos. Então, já sabe, inclusive, quem procurar. Então, no terceiro pilar, eles vão passar a questionar sistematicamente se o benefício realmente justifica dispensar a job offer. Então, mesmo o candidato excepcional passaram a ser questionado. Inclusive, já que você chegou até aqui, considera já dar o like ou comentar alguma coisa, ou dar dislike, qualquer coisa que você interagir vai gerar engajamento. A gente precisa chegar mais longe com a comunidade conservadora que a gente está pretendendo aí para os próximos 1 ano, 2 anos. E se não tiver engajamento, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Bom, deixa eu te dar. Vamos voltar pro vídeo. Deixa eu te dar um exemplo brutal do que isso significa na prática. Lembra lá do Dr. Fernando que eu mencionei no início? PhD, inteligência artificial, 50 publicações em revistas de primeira linha, né? 3 patentes registradas, trabalhou em projetos que geraram milhões em economia para a empresa brasileira, etc. Sabe por que ele foi negado? Porque não demonstrou impacto nacional específico da sua proposta de trabalho futuro nos Estados Unidos. Um cara que literalmente criou algoritmos que são usados por milhões de pessoas foi considerado insuficiente. Às vezes não tem uma carta de potencial cliente, potencial parceiro estratégico, porque não tem mailing de contato dos Estados Unidos, mas ele tem uma solidez muito forte no background profissional dele. Isso não é rigor, isso é sabotagem ideológica. Mas tá, Biden saiu, né? Trump voltou. Por que cargas d'água as aprovações continuam baixas? Por que em março de 2025 ainda a gente está vendo negativo em massa? Aqui é que você vai entender como que essa burocracia realmente funciona e por que é tão difícil reverter esse estrago progressista. Então muita gente acha que quando o presidente muda, as políticas mudam automaticamente no dia seguinte. Não é assim que funciona. A burocracia, como Max Weber vai dizer lá, ela tem vida própria. Então, especialmente quando ela foi ideologicamente capturada. Então, o Trump herdou 3 problemas gigantescos do Biden. Primeiro, burocracia entrincheirada. Então, os oficiais que foram contratados durante o governo Biden e treinados para aplicar interpretações restritivas não desapareceram magicamente quando o Trump assumiu. Eles continuam lá, aplicando os mesmos critérios, com a mesma mentalidade. Supervisores intermediários, que são quem realmente treina os oficiais de linha, também continuam lá. A mudança de cultura institucional não acontece da noite para o dia, leva anos. Outro problema, o backlog massivo que o Biden deixou. Então, Trump herdou 38,98% dos casos pendentes. Para você ter uma ideia, em 2023 era apenas 3,36% dos casos que ficavam pendentes. Isso significa que o Trump herdou mais de 10 vezes esses casos acumulados. E para ficar pior, então esses casos antigos eles estão sendo julgados por oficiais que foram treinados sob os critérios do Biden. Então, mesmo com o Trump no poder, casos que foram aplicados em 2023, 2004, ainda está sendo julgado com a mesma mentalidade. O Trump não emitiu uma guidance específica revertendo as interpretações do Biden. Então, ele, sem diretrizes claras, oficiais, eles fazem o que sempre fazem, né? Eles defaultuam ali para a interpretação mais conservadora,
que no caso a interpretação mais restritiva que o Biden implementou, daí é o conservadorismo do mal ali, deixa de ter um exemplo prático na sua gestão, que é alguma coisa que de fato onera o erário público e tudo mais, porque você deixa de ganhar. Pô, as taxas são grandes, só um prêmio próximo, por exemplo, é $2.500, tá? Mas vamos voltar lá para o Robertão, né? Um empreendedor brasileiro da biotecnologia, ele aplicou o EB2NW lá em março de 2025, já com o Trump no poder. Mas o caso dele ainda está sendo analisado por um oficial que foi contratado e treinado durante o governo Biden, usando os critérios que o Biden implementou, mesmo com o Trump sendo presidente. Só que o que acontece? O Trump aproveitou a onda como um bom jogador, né? Então, longe de ficar defendendo com toda, né, robustez aqui o governo Trump, ele aproveitou isso tudo. A lei da imigração, do jeito que ele está usando o ICE, inclusive, para caçar os imigrantes e tudo mais, os ilegais e os que não são documentados. Gerou um nível de medo e desconfiança muito grande. Mas, de qualquer maneira, ainda assim é como se você trocasse o técnico de um time de futebol, mas os jogadores continuassem jogando com a tática do técnico anterior, porque ninguém ensinou a nova tática ainda. Tá? Mas calma, é só uma questão de interpretação administrativa. Por que isso é tão difícil de reverter? Porque não é uma questão de assinar um papel e pronto. É uma questão de filosofia política por detrás dessa destruição toda. Então, o que o Biden fez com o EB2NW não foi um acidente, não foi incompetência, foi uma aplicação deliberada da filosofia progressista à política de imigração. Se a gente for analisar isso filosoficamente, o que realmente aconteceu não foi uma mudança de lei, foi uma mudança de filosofia administrativa. Então, quando alguém fala, não votei no Bolsonaro, beleza, eu também, é um sujeito até mesmo asqueroso em muitos aspectos. Mas o sistema de governo, a filosofia de governo, Deus amado. Olha o que o Guedes estava fazendo, deu no que deu, está dando no que está dando. Então, a mentalidade progressista, a mente esquerdista, Lloyd Zelaire Hoster, né? Tem algumas características fundamentais. Primeiro, a desconfiança sistemática do mérito individual. Então, para o progressista, a ideia de que alguém é genuinamente excepcional é suspeita. Então, tem que haver algum privilégio por detrás, alguma injustiça sistêmica. Outro ponto é a preferência por controle burocrático. Então, o progressista acredita que decisões importantes devem passar por múltiplas camadas de escrutínio burocrático. Então, a ideia de que um oficial ele pode olhar para um PhD com 50 publicações e dizer, obviamente, esse cara é excepcional, ela é inaceitável. Tem que ter um processo, tem que ter um questionamento, tem que ser suspeito. Então, o ceticismo sobre excepcionalidade, é o terceiro pilar, seria para o progressismo que ninguém é realmente excepcional. Nós somos todos produtos do nosso ambiente, das nossas circunstâncias, dos nossos privilégios. Então, a ideia de talento individual é uma construção social. Quarto, né, foco em equidade versus excelência. Então, o progressista ele prefere um sistema que seja justo para todos do que o sistema que atraia os melhores. Então, se o B2NW estava aprovando muitos candidatos excepcionais, isso deve ser um problema de equidade. Agora, compare isso com a mentalidade conservadora. O conservador confia na ordem espontânea. Então, se alguém conseguiu um PhD, publicou 50 artigos, criou 3 patentes, provavelmente é porque tem talento de sobra, trabalhou duro. Não precisa de 10 camadas de burocracia para confirmar o óbvio. O conservador entende que atrair talentos excepcionais beneficia toda a sociedade. É o que o Adam Smith chamava de mão invisível. Quando você atrai os melhores, todos vão se beneficiar. Então, o conservador ele vai acreditar na meritocracia como princípio fundamental, não porque é perfeita, não porque ela é o melhor sistema de governo capitalismo, por exemplo, mas é porque é o sistema que a gente tem para identificar e recompensar talento e esforço do menos pior que existe. Então, o conservador, durante esse pensamento da prática e da prudência, ele não paralisa a burocracia. Então, como diz o Burke, a prudência é a primeira das virtudes políticas. Mas a prudência não é paralisia. É saber distinguir entre risco real
e risco imaginário. Então, o Burke também alertava para outra coisa. Então, quando você destrói a instituição que estão funcionando ali por décadas, né, a reconstrução ela é muito mais difícil do que a destruição. Então, Biden ele quebrou uma tradição de 200 anos de atrair os melhores talentos do mundo. Reconstruir essa confiança vai levar tempo agora. O Tocqueville ele observa que a democracia americana ela funcionava justamente porque atraía os melhores talentos de todos os lugares. Era isso que diferenciava a América das outras nações. O Biden quebrou essa tradição. Tá, entendi, professor Paulo. A filosofia por detrás da destruição. Mas e agora? Como que eu navego nesse cenário em 2025? Existe esperança? Existe estratégia? Ou a gente está condenado a aceitar essa nova realidade? Então vamos ser realistas sobre o cenário atual. As aprovações continuam baixas, em torno de 43% ali. O backlog massivo ainda existe. Eu tenho um cliente que está 2 anos esperando uma resposta da imigração do USCIS do pleito submetido, até agora nada. Então, a cultura burocrática ainda não mudou. Isso é realidade, ainda. Mas isso não significa que não existe estratégia, significa que você precisa ser inteligente e estratégico, não ingênuo. Então, primeiro você precisa se adaptar inteligentemente. Se você vai aplicar agora, entenda que as regras mudaram. Você precisa mostrar coisas específicas, não benefícios gerais. Você precisa documentar detalhadamente seu proposed endeavor. Seu amiguinho que você conhece, as coisas que você está pensando, eu estou pensando em tirar visto para os Estados Unidos. Tome muito cuidado, o que exatamente os Estados Unidos estão querendo hoje. Então se prepara para réplica ali deles. Então tem que ter timing estratégico. O Trump tem 4 anos de mandato. Então é muito provável que ele emita uma guidance específica, revertendo as interpretações do Biden, por conta desse, desse solavanco na economia que vai acontecer. É natural que aconteça. É muito forte o impulsionamento feito dos imigrantes nos Estados Unidos, na economia norte-americana, ela vai sentir em algum momento. E o Trump vai querer reverter isso daí. Não porque ele é bonzinho, não porque ele é nada disso. Ou é a besta do apocalipse lá, né? Mas é porque simplesmente o republicano pensa em economia acima de qualquer coisa. Então o Trump tá simplesmente com esse Make America Great Again, ou America First, alguma coisa desse sentido, impulsionando, aproveitando a onda que o Biden deixou e dando sequência. Não há dúvida disso. Para quê? Para solidificar promessas de campanha dele. Agora que começou a trocar a liderança intermediária, as coisas podem mudar. Podem. Então, considera aguardar a limpeza do backlog e sentir o que está acontecendo. Tá? Então, outra coisa, a alternativa tática. Então, o EB1A, por exemplo, ele ainda tem taxa de aprovação de 60%, que é melhor do que 43% do EB2NW. Então, se você tem perfil para EB1A, tudo mais, eu não quero, só quero saber o que está acontecendo. Bom, saiba que isso é habilidade extraordinária. Então, a habilidade extraordinária ainda tem um tal de o combo card, né? Que tem social, que tem work permit. Então essas pessoas elas podem trabalhar nos Estados Unidos em algum momento depois do seu pleito submetido. Então é isso que está acontecendo. Por que alguns têm e outros não? No caso, porque subiu o sarrafo, muito. Para quem tem empresa, o L1 pode ser uma alternativa. Para caso específico, o O1 ainda funciona bem, né? Não se case com uma única categoria. Seja flexível nesse sentido, se você tiver intenção de alguma maneira. Mas a lição mais importante aqui é conservadora. Então, como dizia o Russell Kirk, a prudência é a primeira das virtudes políticas. Então, não seja imprudente, pensando em como você vai fazer, se você vai fazer, eu só sou um curioso tentando entender. É necessário tomar algumas decisões baseadas na realidade e não no wishful thinking. Então, esse é o princípio conservador. Analisar a realidade no e crudo como ela existe agora. Né? Como que a situação política do Brasil está acontecendo agora. O que está acontecendo nesse momento.
sem esperança que vai vir um Messias para resolver todas as coisas. Tem que ser realista, tá bem? Então a América sempre foi um país que atrai tanto os melhores talentos quanto as melhores mentes. É uma tradição de 200 anos que não vai morrer por causa de 4 anos também do progressismo burocrático, mas a reconstrução exige paciência, estratégia, realismo, vontade de ver se Trump vai ter essa vontade política. Bom, era isso. Se você quer entender profundamente como navegar nesse cenário, como analisar o seu caso específico, com timing de aplicações, pode deixar comentário, alguma coisa assim, a gente entra em contato, pode me procurar lá no Instagram, deixar inbox, e caso fizer sentido, senão, o que o meu ensejo aqui é trazer um raio-x dessas questões da imigração sob o ponto de vista mais técnico, mais profundo, coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar, tá bem? E daí você que gosta de estudar as questões do conservadorismo, tem o meu compêndio lá dos grandes nomes do conservadorismo. A gente está para lançar o curso, sempre falo isso. Na medida que tiver interessados no curso completo de conservadorismo, que já está sendo formulado, já está saindo do papel. E é isso, né? Considera aí deixar o seu comentário, o seu like para a gente gerar mais engajamento. E lembre-se sempre que a gente vai seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima oportunidade.